E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SonoCast. Pô, mais uma vez aqui na Wine South America. Uma feira maravilhosa que ocorreu entre os dias 12, 13 e 14 de maio. Pô, organização impecável, público qualificado, coisa linda. Marca na agenda aí pro ano que vem. Não sei a data certinho do... Desculpa aí, produção. Não sei a data certa de quando vai ocorrer em 2027, mas entra no site, acessa aí, pesquisa, anota na agenda e vem pra cá conhecer. Você que tá do mundo do business do vinho aí, vem, pô, muito produtor brasileiro, ó, algumas marcas aí dos mercados paralelo, internacional, muita Itália, tá bonito de ver mesmo. A feira linda. E hoje a gente tem aqui, pô, o enólogo dos nossos parceiros, que é a Nova Aliança, uma cooperativa aí quase centenária, a cooperativa mais antiga da região. Eu já vou até emendar já a abertura do Moscatel aqui pra gente já poder fazer um brinde, enquanto eu falo um pouquinho só da Nova Aliança, depois eu vou deixar a palavra com ele. Pô, então voltando ao tópico. 2029, 100 anos, acho que é final de 2029, ali novembro, né? Isso, novembro. Novembro, 100 aninhos. Novembro é o mês do centenário. Eita, 29. vai ser lindo o negócio. Vai ser E uma assim, festa bacana. eles estão num projeto aí, reposicionamento de marca, é um negócio que começou há uns anos atrás e tá numa crescente muito boa. Tu tá curioso pra saber um pouquinho... Ó, assustei até aqui. Tá com a pressão boa. Tá curioso pra saber um pouquinho mais sobre isso? Assiste depois esse aqui, o episódio com o Heleno, que é o CEO hoje da Nova Aliança. A gente falou bastante do planejamento e tudo. Hoje a gente vai entrar um pouco mais na enologia, trajetória do André. E, pô, entender um pouquinho mais dessa gestão de 700 fornecedores, 700 cooperados, 700 famílias impactadas aí com o trabalho da Nova Aliança. E, pô, André, saúde. Moscatel, vou até passar a bola pra ti depois pra falar dos prêmios aí, não vou nem dar o pitch aqui. Tu fala depois. André Gasperin, saúde mais uma vez. É isso, ó. Já falei, esse Moscatel tá animal. Tá. Renato, um prazer estar aqui, agradecer o convite. Então, é sempre bom a gente ter a oportunidade de se reunir e nessas feiras aí encontrar os amigos do mundo do vinho, né? É bacana e... Tem essa parte também, né? É muito bacana e a gente se vê, se revê, se encontra, tudo em torno de uma boa mesa, de um bom vinho e de uma boa conversa como a gente está tendo aqui. Então, essa parte da Nova, a gente acabou assumindo a gerência técnica lá em setembro de 2023, com o convite, né, do Heleno, é um amigo de longa data, desde a época de iniciação científica, né, que a gente vem da área de enologia, de agronomia. E aí eu vi essa cooperativa, né, uma cooperativa centenária com uma história muito bacana, uma história de luta, de tradição, de trabalho, né, que envolve muito a imigração italiana no Rio Grande do Sul e com um potencial fantástico, né? A gente tem aí vários terroirs, né, com uvas diferentes, a gente tem uvas com grande potencial enológico para vários perfis de produtos. Tem uma unidade que a gente chama da cereja do bolo, que é a nossa unidade lá na Campanha Gaúcha, em Santana do Livramento, fronteira com o Uruguai, onde consegue se elaborar vinhos num padrão muito interessante, muito diferenciado, que inclusive eu trouxe aqui o Cerro da Cruz para a gente provar depois. Boa. A gente tem associados que estão nas encostas de Pinto Bandeira, onde se consegue espumantes da mais alta qualidade. Temos associados de onde provém esse espumante Moscatel Rosé da região de Farroupilha, que hoje é uma indicação de procedência. Em breve vai ser um ADO de espumantes moscatéis, de vinhos moscatéis do Brasil. Acho que é o maior volume de Moscatel, né? O maior volume plantado de Moscatel do Brasil está nessa região. Então, muito característica a questão da adaptação da variedade na região, o microclima, o solo, a cultura do povo da região respira uva e vinho, né? E lá nós temos uma unidade produtora muito importante que processa um bom volume de uva. E nesse mundo do cooperativismo, né, o que é mais bacana e que eu sempre falo, né, para todos que me perguntam, né, dessa decisão, né, de assumir a gerência da enologia de uma cooperativa, né, é que hoje eu não tenho um chefe, tenho 600 chefes, que são as 600 famílias que compõem esse ecossistema. 600 ou 700?
Hoje em torno de 700, 600 E lá vai fumaça. e alguma coisa, Tá. é 640. Nem lá se nem não me engano. cá. Isso, em Beleza. torno disso aí. E aí a gente sempre traz e sempre enfatiza muito que a elaboração desses produtos traz consigo, né, muito da cultura do povo, da região, das características de solo, clima, métodos de cultivos. E dentro desse ecossistema enorme que esse ano nós processamos quase 50 milhões de quilos de uva, a gente consegue identificar as potencialidades de cada região e, em cima dessas potencialidades com essa uva, elaborar o que de melhor pode se produzir em cada região, indo desde o segmento de suco de uva até vinho fino e espumante de alto padrão. Boa. A gente tem um leque bastante amplo aí. Cara, esse é um universo que a gente vai entrar fundo aí nesse bate-papo. Cara, eu tenho muita curiosidade, né, que a gente fala às vezes. Vou só dar um spoiler do que eu quero entender contigo, né? Porque a gente sempre fala, pô, a evolução do vinho é você estudar aquele micro terroir, aquela parcela única, aquele negócio. E a gente tá falando de um volume astronômico de uva, né? Então depois eu quero entrar nesse detalhamento contigo. Mas antes vamos puxar um pouquinho pra tua história ali, né? Que é, pô, quem é o André? Pô, tô ligado que você já foi presidente da ABE, Associação Brasileira de Enologia. Antes de tu contar um pouquinho da tua trajetória, Perfeito. me fala qual a tua primeira memória com o vinho e depois vai embora. Bora lá. Cara, pergunta interessante essa. Na verdade, eu sou de uma família de vinhateiros, eu sou a quarta geração que produz uva e vinho aqui no Rio Grande do Sul, desde os imigrantes italianos que chegaram aqui em 1890, né? Que já vieram com a videira na mala e plantaram. Então a minha família já tem essa trajetória. Meu avô cultiva uva, meu pai cultiva uva, eu cultivo uva e faço vinho. Então veio um pouco, a gente brinca que tá um pouco no sangue, né? Já corre um pouco nas veias, né? Total. E como a gente cresceu nesse meio, né? Eu lembro quando eu era muito pequenininho, a minha mãe trabalhava no vinhedo junto com meu pai e me levava junto. Eu espalhava no meio do vinhedo uma toalha e eu ficava sentadinho lá, quietinho, brincando. Então eu nasci nesse Ambiente, meio, né? Nesse ambiente, né? E aí, por gostar muito e também por ajudar meus pais, né? Chegou naquele momento da vida, quando a gente escolhe a profissão, né? Eu vi alguns amigos que iam para o lado da engenharia, outros iam para o lado da medicina, outros iam para outras distintas áreas. Eu comecei a me perguntar o que eu gostava de fazer, o que me fazia bem, e eu comecei a observar que esse contato com a uva e com o vinho era uma coisa que eu achava bacana e que eu gostava. Escolhi isso como profissão, e escolhendo isso como profissão, a gente sempre vem naquela de ser o melhor profissional na área que a gente escolhe. Então a gente foi buscar qualificação. Passei no curso de enologia, no curso superior aqui em Bento Gonçalves, no ano 2000, Curuma 2000. Era um curso muito concorrido, tinha quase 40, 50 candidatos por vaga. Tinha que estudar para passar, né, no Instituto Federal. E a partir daquele momento eu busquei essa profissionalização de algo que eu já fazia no meu dia a dia, uva e vinho. E estudei, tive a oportunidade de ter excelentes mestres, né? Isso me ajudou muito, tanto na escola. Essencial, né? Acho que numa trajetória de sucesso, as pessoas que vão aportar um pouco de conhecimento para você e daquela experiência é fundamental, né? O conhecimento, a experiência de vida, né? Como profissional, a experiência de vida profissional. Total. Como pessoas, muitas vezes, né? Isso. Tanto é que tenho referências até hoje. Hoje não foram só meus professores, mas são grandes amigos e colegas, né? Então esse meio e o meio do vinho proporciona muito esse intercâmbio e essa troca. Me formei em 2003 no curso superior de enologia. Engatei depois do curso superior de enologia um mestrado em biotecnologia, porque me fascinava e me fascina muito o aspecto microbiológico do mundo do vinho, das fermentações, das leveduras. Onde tudo acontece ali, né? Onde a mágica da transformação do suco em vinho acontece, né? Então, eu sou apaixonado por essa parte da bioquímica das fermentações, fiz mestrado nessa área. Por um longo período, também atuei na vinícola familiar que eu tenho até hoje, que é a Dom Afonso, né? Que hoje a minha esposa está tocando, enfim, eu brinco. Que é de qual região aqui? É Caxias. Caxias. Em Caxias.
É o meu divertimento da meia-noite às 6 da manhã e o sábado e o É, domingo. enquanto tu tem que descansar, tu vai É, lá dar mais uma isso trabalhadinha. convivendo com família, 3 filhos e tudo mais que O envolve. caos organizado, né? É bacana, a gente se diverte bastante, né? Então, eu nasci nesse meio e por um período também atuei como consultor do Sebrae na área de enologia no Rio Grande do Sul e em outras regiões do Brasil. Como docência também, tive a oportunidade de, no meu mestrado, fazer as cadeiras de docência e me apaixonar pelo mundo de ensinar enologia. Até hoje eu sou professor convidado de algumas faculdades aqui da região para falar sobre alguns temas específicos de enologia. E eu sempre tive por base que a maneira que a gente tem de conhecer determinado conteúdo, determinado assunto, é ter que ensinar sobre esse assunto. Aí tu aprende mais, né? Aí você se obriga, Nessa quando você tem que troca ali, né? exato. Quando você tem que transmitir o conhecimento, você tem que dominar ele 100%. É. Óbvio que você sabe muito bem que no mundo do vinho, quanto a gente mais estuda, Mas sabe que não sabe nada. mais a gente chega à conclusão que menos sabe. É isso É aí. isso. Então, mas Isso isso para todas as áreas do vinho, né? todas. Então é um conhecimento, é um mundo muito amplo que abre muitas portas. Tive a oportunidade de trabalhar e fazer estágio em vinícolas ao redor do todo o mundo, Europa, conhecer. Tenho muitos amigos enólogos em vários continentes que se elabora vinho, que a gente troca muita experiência. E depois sempre tive muito contato com a Associação Brasileira de Enologia, né? Sempre fui participativo e integrando a diretoria, fui convidado a ser presidente da ABE em um período pós-pandemia, quase antes, né, da pandemia. Foi muito bacana, que também me abriu muito networking, conheci muitas pessoas do mundo do vinho, sendo presidente, né, da Associação Brasileira de Enologia. Isso também me abriu muitas portas e eu conheci muitas pessoas desse mundo através desse cargo que eu ocupei por 2 anos, né. Hoje eu sou diretor, né, faço parte da diretoria e do conselho da Associação Brasileira de Enologia, então todo ex-presidente é conselheiro, e atuo diretamente com o presidente e com os diretores de hoje em todas as atividades da Associação Brasileira de Enologia do Mundo do Vinho, né. Então, Pô, quer dar uma explicação geral pra galera? Qual é a função geral da ABE hoje? isso, a ABE é uma entidade de classe, é a entidade de classe da enologia brasileira, onde a maioria ou quase todos os profissionais que atuam com vinho no Brasil têm a possibilidade de ser associado à Associação Brasileira de Enologia, promove grandes encontros, grandes eventos, dentre eles o que mais se destaca é a Avaliação Nacional de Vinhos, né, que já tem mais de 30 edições, e ela, além disso, também todos os eventos e os concursos chancelados, né, pela Associação Brasileira de Enologia, além de ser uma turma de amigos que se envolve muito e que degusta vinhos profissionalmente e também não profissionalmente como forma de prazer, né? Então é um mundo muito bacana que abre muitas portas e a ABS, sem dúvida, tem um papel fundamental, né, na formação do enólogo brasileiro, em trazer conhecimento do mundo inteiro para a enologia brasileira através de intercâmbio de informação, através da participação de concursos internacionais, através de trazer profissionais de renome mundial para palestrar para os associados da ABE. Então, isso tudo é uma entidade que agrega muito para o profissional de enologia do Brasil e, consequentemente, para o vinho brasileiro, né? Não, total, eu acho que essa questão da oxigenação, né, dessa provocação de você mostrar o que está acontecendo no mundo, eu acho que isso é fundamental, né? Por mais que a gente fala, pô, a gente tem que fazer qual vinho? O vinho do nosso terroir, o vinho que expressa a nossa região. Ninguém precisa copiar nada. Mas tu tem que saber o que está acontecendo no mundo. Tu tem que provar um grande vinho, tem que provar o vinho ruim que é daquele outro país. Tem que ter a noção geral, assim, né? Para você conseguir expressar a melhor forma aquele teu terroir, né? E é bacana que, Renato, assim, o pessoal tem muita questão da glamorização, né, do enólogo. Acha que o enólogo é aquele... o novo Masterchef. Cara, vai falar que não é. às vezes as pessoas acham que o enólogo é só aquela parte da enologia que a gente tá na degustação, girando a tacinha, tendo aquele momento de prazer com o vinho, mas esquece todo o trabalho que vem até chegar a esse momento. Não, é.
desde o vinhedo, a elaboração, e hoje o enólogo atua em vários campos, né? Hoje tá muito forte a questão da enologia na parte comercial. As vendas Também. técnicas são feitas por enólogos e o próprio sommelier, né? Tem auxiliado também junto com o enólogo, né? Nesse mundo do vinho, e feito uma sinergia muito bacana entre a informação do vinho e tudo que o vinho abre, né? De possibilidades comerciais enfim, né? Isso é Não, bem total, bacana. total. Assim como na cozinha, o chefe é o pop, na enologia, no vinho, o enólogo é o pop, a gente vê só aquela A parte do glamour. fotografia do glamour. Ah, E esquece todo a barriga no fogão, ah, a barriga no balcão lá para fazer mistura, entender toda a parte química, blendar e. não Porra, esquece toda a parte de perder o sono nossa. na época da safra, sabendo se amanhã vai chover ou não, se devia ter colhido ou devia ter esperado mais 5 dias. Aí daqui a pouco a gente vai entrar nessa pegada também, porque assim, tu imagina que um enólogo já não dorme numa safra de uma vinícola, né? É. De uma cooperativa eu não quero nem imaginar. Cara, eu às vezes não penso muito nisso para não, senão, Pirar, né? então a gente tem que meio que Tá baixar um louco. pouquinho a adrenalina, mas eu também tenho muito forte, porque eu sou enólogo de uma cooperativa, mas tem uma equipe toda por trás que me possibilita fazer esse trabalho Não, que a gente total, faz, né? Então total. ninguém trabalha sozinho. É uma equipe de enólogos ali, né? Exato, a gente tem uma equipe muito forte, muito coesa, que trabalha junto com muita dedicação. E aí, não só a equipe de enologia, né? Toda a equipe de trabalho, o próprio associado da cooperativa troca muita informação com a equipe técnica para poder entregar a melhor uva possível, para que com essa melhor uva a gente possa traduzir ela em melhores produtos, que o mercado passa a reconhecer esse produto como referência. Então, Agregar valor, né, para aquela uva, é né? uma engrenagem, né? Uma sinergia entre engrenagens que, se todas estiverem bem ajustadas, a roda gira. É a engrenagem com 700 engrenagens ali. É isso aí. Boa. Ô, eu não cheguei a comentar os prêmios do Moscatel aqui, mas se tu quiser falar um pouquinho, Sim, nada melhor do que o pai da criança pra. claro. Vai, produção, põe aí, ó. Calma. Aí. A gente tá Esse sem moscatel, retorno aqui, tá difícil, ó. Segura aí, ó. esse moscatel, ele tem uma trajetória, uma história muito bacana. Foi um dos primeiros espumantes que eu elaborei entrando na cooperativa, né? Então você sabe que tem muito a questão do enólogo. Quando ele entra em uma vinícola, ele imprime no vinho um pouco da sua personalidade, da sua característica. Isso é comum em todas as vinícolas do mundo. Às vezes troca o enólogo, troca o perfil do vinho. Então esse foi o primeiro produto que eu tive a oportunidade de elaborar entrando, né, na cooperativa. E eu brinco que, por ser uma cooperativa e ter uma quantidade bacana de uva, eu faço muito a alusão de um pintor que vai pintar um quadro. A paleta de cores que eu tenho lá é infinita, tem muitas cores para pintar esse quadro. Várias nuances possíveis ali, né? Então, essa paleta de cores me permite fazer produtos que até então eu, trabalhando em uma vinícola menor, não ia ter essa oportunidade que eu Jamais, tenho né? aqui. E aí, em cima disso, a gente está trabalhando. Esse espumante moscatel em específico, a gente produziu ele para desmistificar, né? O moscatel, principalmente do trade especializado, às vezes ele é acometido de muito preconceito. Às vezes, falando que a pessoa que começa no mundo do vinho começa com o moscatel, por ele ter açúcar, por ter dulçor, por ter um teor alcoólico um pouquinho mais ameno. Mas a gente elaborou esse produto com um cuidado muito específico na escolha das uvas, na escolha do método de elaboração, tentando desmistificar esse estigma do moscatel de ser um produto simples e sem complexidade, Tem uma acidez incrível esse e vinho, né? transformou ele em algo que chama a atenção para os degustadores de alguns vinhos de renome. Quando provam, dizem, não gosto de moscatel, mas quando provam, mudam de opinião. Joe, Pô, então tá aqui um exemplo, ó. assim, ó, eu faço uma análise mais técnica, né? Quando moscatel, pra mim esse moscatel tá perfeito, cara, porque tem acidez, o açúcar, ele é A medida, muito leve, assim, é, tá muito bacana. bem integrado, não é aquela coisa que fica muito doce em boca. Tá muito legal, assim. Bom, fico contente. E aí a gente elaborou dentro dessa nova tecnologia, dessa nova filosofia enológica, só que para o enólogo estava muito bom, estava muito bacana. Agora teria que ver como é que é a resposta do Ah, do consumidor, mercado, do né, total. mercado.
E além do mercado, se utiliza muito a questão dos balizadores, né? Como eu vou saber se o meu trabalho está sendo bem feito, né? Então, o que a gente fez com esse produto foi mandar para vários concursos nacionais e internacionais que a gente utiliza como ferramenta para saber se o nosso trabalho realmente está no caminho certo. Dá um norte ali, né? Isso. E para nossa feliz e grata satisfação, né? Hoje é um dos nossos produtos mais premiados. Ele ganhou como o melhor espumante da América Latina no Catador, no Chile, que é um dos maiores produtores de vinho da América Latina. O maior concurso do Chile, ele desponta como o melhor espumante da América Latina, o primeiro prêmio dele. E a partir daí, para os outros concursos onde a gente manda, ele ganha o ouro ou o grande ouro. Duplo ouro no Vinhos em Mendoza, Vinalis na França, no país do champanhe, um produto brasileiro ganhar grande ouro no Vinalis na França, um espumante brasileiro, eu acho que pode ser um indicativo chancelou, né? que a gente está no caminho certo, né? Carimbou. Então, e a gente vem mantendo esse produto e é muito interessante também falar desse trabalho de constância, né? Total. Não adianta só ter qualidade em uma safra. O desafio da enologia é manter essa constância, essa qualidade em todas as safras. E a gente tem mandado agora das safras novas para esses mesmos concursos e ele tem performado igualmente muito bem, trazendo premiação, trazendo reconhecimento. E o mercado tem reconhecido esse produto. Esse era um produto que vendia por ano 1.000 caixas. Hoje ele já quadruplicou, quintuplicou o volume de vendas dele porque o mercado já reconhece ele como um padrão de qualidade do espumante moscatel brasileiro, desmistificando esse mundo. Então, é um produto que para nós tem uma simbologia e que traz muito esse novo momento da Nova. A nova. Traz essa simbologia dessa retomada, dessa empresa que já é quase centenária, que é conhecida nacional e internacionalmente pela produção e pela qualidade do suco de uva, mas a sua raiz, a sua essência lá em 1929 foi com o vinho, e a gente faz questão de manter essa raiz, essa essência com vinhos espumantes e também com suco de uva de qualidade e padrão internacional para atender o Brasil e o mundo, né? Boa. Ô, André, e aí, pô, como é que chegou o convite para vir para Nova? Tu tava onde? Tava fazendo o quê? Tava quietinho na tua vinícola lá, diretor da ABE? Cara, e a gente, nesse mundo do vinho, uma das coisas mais bacanas são os amigos que a gente constrói nesse mundo, né? E alguns amigos a gente tem um pouco de liberdade até além do normal, né? Até demais, né? E o Heleno, nosso CEO, nosso superintendente, a gente tem uma longa amizade, a gente era colega estagiário de iniciação científica na Embrapa, Uva e Vinho, a gente fazia estágio junto. E a gente tem uma relação de amizade de longa data, de muito tempo, que foi construída através do vinho. O Heleno é aquele cara que dá vontade de fazer um churrasco com ele, ficar trocando uma ideia a tarde inteira, né? Não, Pelo amor de Deus. fantástico. Então a gente teve sempre esse relacionamento muito próximo. E quando ele assumiu como superintendente, a gente vinha conversando, e a gente faz parte da mesma confraria, que é a Confraria do Vinho de Bento Gonçalves, né? E a gente vinha instigando ele para fazer esse upgrade, né, nos vinhos da Nova. E ele me disse assim: André, eu tenho uma vinícola, eu tenho um desafio, mas eu preciso de um enólogo que não precisa de um enólogo simples, eu preciso de um enólogo casca dura para aguentar o tranco, para fazer o que precisa ser feito. E eu vou dar autonomia e liberdade para fazer o que precisa ser feito, mas eu preciso que se entregue resultado. Topa o desafio? Óbvio que eu pensei bastante, porque é uma guinada na carreira profissional de cada um, mas como profissional, como enólogo, uma oportunidade dessas que se abre de poder assumir a gerência técnica da segunda maior cooperativa vinícola do Brasil, da cooperativa vinícola mais antiga do Brasil, e poder mostrar o meu trabalho, que às vezes numa vinícola menor eu não teria essa capacidade de demonstrar esse trabalho, surgiu essa oportunidade e eu agarrei ela. E eu acho que a gente vem fazendo um trabalho bastante interessante e as premiações e o reconhecimento do mercado vem mostrando isso, né? Então é bacana esse reconhecimento e eu te confesso que eu estou muito contente como profissional de ter essa oportunidade e de poder interagir também com os associados por ser uma cooperativa, pensando dessa maneira que se eu fizer o meu trabalho bem feito, eu vou estar auxiliando não só uma família ou uma pessoa que é dona da vinícola,
mas quase 700 famílias Olha o que impacto no dependem animal, né, cara? dependem desse negócio para o seu dia a dia e para o seu sustento, né? É. Então, isso foi uma das coisas que mais me motivou também a fazer parte e assumir essa gerência na cooperativa, né? Boa. Boa, mas tudo bem, vai ser enólogo, ABE, uma puta carreira, muitas conexões. Tu tinha uma imagem do que era a cooperativa, mas quando você entrou lá, o que você viu que você falava, cara, isso aqui é realmente um outro mundo? Eu te confesso que demorou uns 2, 3 meses para cair a ficha, Entender onde você estava para pisando. entender onde eu tinha me metido. Mas aí depois que a gente entendeu e que se situou realmente nos desafios que a gente tinha, a gente procurou fazer um trabalho já de um nível profissional, estabelecendo metas, cronogramas, utilizando ferramentas, né, de decisão e de qualidade, de gestão, né? Hoje eu tenho sob a minha gestão uma equipe grande e a minha função com essa equipe é facilitar o trabalho deles para que juntos nós possamos melhorar cada vez mais, né? Então, esse trabalho de gestão de equipes e de gestão enológica e gestão técnica trabalha muito essa questão, né? Eu não consigo, por mais que eu goste, que eu faço na safra, estar lá no dia a dia trabalhando os vinhos e eu tenho uma equipe que me dá esse suporte. Obviamente que eu tomo todas as decisões junto com a equipe e que eu assumo toda a responsabilidade perante a equipe, né? Hoje, atrás de cada rótulo da Nova, é meu nome que está lá. Eu sou responsável técnico. Então, O prêmio e a pedra vai no mesmo, né? esse universo de 50 milhões de quilos de uva, são quase 70 milhões de garrafas entre vinhos, sucos e espumantes, onde eu tenho essa responsabilidade técnica 70 milhões. de garrafas. Né? Então, eu tenho essa responsabilidade técnica. Às vezes eu nem penso muito, porque senão eu não durmo. Mas eu estou ciente dela, eu sei do peso dela. E eu sempre tive um perfil como técnico, como enólogo, ser muito movido pelo desafio. Para mim, Pô, quanto maior o desafio, maior a motivação. não, total. Então, Agora vai, me dá um panorama logístico dessa loucura. Porque a gente tá falando de quase 700 produtores, a gente tá falando de quase 50 mil quilos de uva, 50 milhões. 50 milhões, números que às vezes é até difícil de raciocinar. A gente tá falando de uma cooperativa que tem atuação no maior número de territórios diferentes. Cara, como que é essa estrutura? Tu tem vinícola em quais regiões? Onde você Então, produz? Qual o volume, o lugar que tem o maior volume de produção? Dá um geral aí. o playground é vasto, sabe? É, O playground é imagina. grande, dá para brincar legal, assim. Então hoje a gente tem, assim, quando eu falo brincar, obviamente que é uma brincadeira, a gente pra não leva... pirar, brinca, né? Mas não é nada de brincadeira, é um trabalho sério e consistente que a gente tenta fazer. Hoje são 3 unidades produtivas, 3 unidades onde nós processamos uva, 2 na Serra Gaúcha e uma na Campanha Gaúcha, em Santana do Livramento, né, na fronteira com o Uruguai, e com perfis bastante distintos, né? Na matriz, em Flores da Cunha e região, que envolve os municípios de Flores da Cunha, Nova Pádua e Caxias, a gente tem um núcleo de produção muito importante de uvas para a produção de suco de uva. Então, o nosso maior núcleo, um dos maiores núcleos de produção de suco está nessa região. Qual o percentual, assim, do suco de uva dentro do... Ali, na verdade, na matriz, a gente tem quase 80% da produção de Não, mas suco. no geral. Hoje, em torno de 70% suco de uva, né? E aí, na unidade em Farroupilha, na linha Jacinto, a gente tem outra característica muito marcada, que é a produção de uvas com o perfil para elaborar vinhos e espumantes, onde a gente tem os moscatos e os moscatéis em Farroupilha, os trebianos e as uvas bases de espumante em Pinto Bandeira. Nosso maior núcleo hoje de produtores é Pinto Bandeira. Nossa, legal. Em Pinto Bandeira, esse ano, nós processamos em torno de 15 milhões de quilos, só da região de Pinto Bandeira. Então, ali, nas encostas de Pinto Bandeira, naquele terroir espetacular para vinhos espumantes, a gente consegue escolher uvas de várias variedades, com vários perfis, né, de produção, para elaborar espumantes e vinhos brancos de alto padrão. Tá aqui esse moscatel. A gente já tomou bastante aqui também no... pessoal que tá acompanhando a série aqui da Wine South America, o Brut,
que 12 meses de autólise ali também, pô, tá incrível. E o 150 anos de comemoração aos 150 anos da imigração italiana, que é de Trebbiano, que tá sensacional aquilo. E pra quem, só pra situar a galera, pô, Pinto Bandeira, capital do espumante, né, cara? Primeira DO de espumantes fora da Europa, né? É. Então aí realmente é um terroir... O ápice da maturação da uva para espumante. É um terroir já consagrado, a condição climática de solo e relevo da região realmente é única. E temos a sorte, né, de ter núcleo de associados nessa região com grande tradição na produção, que dominam muito bem o método de cultivo. E nós, lá na vinícola, a nossa função realmente é, da porta da vinícola para dentro, traduzir essa qualidade, essa uva, em produtos de excelência, que possam ser reconhecidos e aprovados pelo mercado, né? Então falava da matriz em Flores da Cunha, onde temos as linhas de invase, a operação logística está toda na matriz. Temos a unidade em Farroupilha, na linha Jacinto. E tem uma outra unidade muito particular, que eu sou apaixonado, que é a nossa unidade na Campanha Gaúcha, na fronteira com o Uruguai. Onde vem esse cara aí, né? A gente elabora esse vinho aqui, que é a linha Cerro da Cruz. Pô, então já vamos pôr na taça, vamos ver qual é que é desse aí, que eu não conheço. Cerro da Cruz é uma formação geológica da região, né? E a gente tem o vinhedo no pé do cerro, né? Que é isso aí? Esse é um Cabernet Sauvignon, né? Que a gente trouxe para lançar na feira. É o Cabernet Sauvignon que ele foi, o ano passado, escolhido entre os 15 melhores representativos na avaliação nacional. Zero pirazina. Maturação plena. Fino. Maturação plena. A Campanha Gaúcha tem essa característica, como é uma região bastante quente, que tem muito sol, ela traz vinhos muito maduros, né? Curto isso aqui. E aqui a gente tem um Cabernet Sauvignon que saiu da barrica semana passada, foi engarrafado essa semana e veio aqui em primeira mão para a feira, para apresentar para os clientes, para os amigos, para que eles pudessem conhecer. Eu gosto muito desse vinho e é um vinho que me encanta muito lá na região. E eu convido a todos aqui que possam provar, conhecer, né? O Cerro da Cruz é uma linha topo da Nova, né? Nossos ícones trazem o nome Cerro da Cruz, já tem uma tradição no mercado, já é um produto bastante conhecido, mas agora vem numa roupagem, num perfil bastante Deixa eu pôr na câmera ali, interessante, né? Aí, boa. Então zero pirazina, muita estrutura, barrica na medida certa, então a madeira... Bem integrada. A barrica não prevalece sobre o vinho, a madeira está presente, mas está muito bem integrada com o vinho. Uma semana de garrafa já tá bom pra caralho. Esse vinho, eu até brinco com o pessoal que às vezes me questiona e gosta muito do vinho. É um vinho para não comprar uma garrafa, é para comprar uma caixa. Uma caixa. Guardar, ele vai estar um monstro daqui a 3 anos na garrafa. Hoje ele tá devagar. Travado ainda. Mas esse vinho com 3 anos de garrafa vai estar no seu auge, vai estar um monstro e eu acho que vai entregar tudo realmente que ele se predispõe a entregar, né, nesse perfil de produto, né? Campanha, acho que são 3 grandes áreas ali que a gente consegue separar, mas eu acho que dali vão vir aí as próximas DOs, IPs, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito carinhoso para lá, que eu acho que vão vir grandes vinhos daquela região. Desde a década de 80, né, com um estudo que foi feito pela Universidade Davis, na Califórnia, que identificou aquela região como o melhor terroir para produzir uva no Brasil. Paralelo 30 e tudo que envolve isso, né? E aí existem projetos já consolidados, né? O nosso projeto é um deles que está lá já desde a década de 80. Quanto tempo tem essas videiras aqui? Essa videira aí ela tem em torno de 20 anos. Não é tão antigo. Mas nós temos um taná, que lá na região vai muito bem o taná. Divisa com o Uruguai ali, com o Uruguai. O melhor taná. E temos um taná lá do vinhedo mais antigo que realmente entrega algo bastante particular e muito legal, assim, sabe? E a gente tem trabalhado lá na região, testando outras variedades, buscando um pouco esse perfil da inovação. E isso eu tenho que agradecer à cooperativa, né? Por permitir ao gerente técnico de enologia inovar, porque às vezes a direção não permite inovar, eu tenho carta branca para fazer desde que eu entregue o resultado.
Então, Afinal, tem que prestar conta para quase 700 famílias, né? exatamente. Então, não é ninguém tá lá brincando, né, essa tradição, com isso a gente tá lá para inovar, para entregar resultado, para fazer com que a gente possa ser realmente referência de uma empresa vinícola centenária. E esse é um caminho que, além de constante, né, que ele tem que ser uma evolução, né? Então, essa evolução, a gente sempre fala, mais importante que a velocidade é a direção e a constância. Qualidade Então, sempre, tá. constância sempre, né? Manter sempre aquela média boa de qualidade. Exato. Pô, e aí vamos lá, vai. 50 milhões de quilos de uva. Como organizar essa vinificação? Cara, é uma logística bem interessante. Ponto de colheita, microvinificação, a vinificação Grande. em larga escala, como... Hoje a gente tem uma equipe bastante comprometida e bastante coesa, desde a equipe de agronomia, que dá todo o suporte e assistência técnica para as quase 700 famílias associadas, desde o plantio, a poda, o Vamos usar manejo também. e a colheita, né? Então, a equipe de agronomia dá todo o suporte a campo. E na época da safra, hoje a gente tem um sistema de agendamento, né? A equipe de agronomia faz as visitas aos produtores, determina, dependendo de cada região, o ponto de colheita. E temos uma logística onde o produtor colhe durante o dia e entrega no final do dia e à noite. Então, o nosso maior pico de processamento de uva durante a safra é das 4 da tarde às 2 da manhã. Então, a uva colhida no dia é processada no mesmo dia. E nós temos um aplicativo onde o produtor, no seu celular, agenda a data e o horário da entrega. Eu vou entregar amanhã às 8 da noite. Ele chega na vinícola, amanhã às 8 da noite, o lagar de recepção está reservado para ele entregar a sua uva e ir embora para casa. Ele não precisa chegar às 3 da tarde, 1 da tarde, ficar na fila. Ele chega, descarrega e vai para O produtor que leva, então, a própria uva, Isso. alguns casos vocês... Alguns casos tem o pessoal que Volume. trabalha com frete, né? Mas na maioria dos casos o produtor tem o seu próprio caminhão, carrega a uva, colhe durante o dia, no final do dia vai entregar na cooperativa. Isso em 3 unidades produtivas. Então, a gente já chegou na safra, no pico de safra, a processar num mesmo dia 1 milhão de quilos em cada unidade. A média, assim, durante a safra é 600, 700 toneladas por dia de processamento. Mediante agendamento, acompanhamento da equipe de agronomia e a própria questão de classificação da uva durante a entrega. Uvas para... se monta eventos, né, de produtos, eventos de uvas para base espumante, eventos de uva para espumante moscatel, eventos de uvas para elaboração de sucos, trabalha sempre com eventos. Então, no evento da uva do suco, o produtor que tem uvas para suco, agenda e entrega as uvas de suco. Quando chegou o momento do evento das uvas base de espumante, o produtor que tem aquela uva, a agronomia vai no campo, identifica que está pronta para colher, ele colhe e entrega na cooperativa. É uma logística bastante complexa. Complexa, você tá louco. Mas, como a gente já tem essas ferramentas, o aplicativo que faz todo o controle e já tem uma estrutura de produção já robusta, prevendo esse volume de processamento, a gente consegue organizar isso e receber da melhor forma possível. Existem perrengues, existem problemas, às vezes uma máquina quebra, um rolamento Vida estoura. real, né, meu? Cara, e aí a gente tem uma equipe lá que está lá para resolver o quanto antes, mas, via de regra, pensando nesse volume de uva e no processamento que a gente consegue trabalhar de certa forma, com certa tranquilidade. É porque você nunca visitou uma cooperativa, você não tem ideia um pouco da dimensão. Tu visitou uma vinícola, multiplica os equipamentos que você vê numa vinícola por muitos. É tudo grande. Onde você descarrega a uva, várias bocas gigantes ali. Isso. A gente tem, processar. por exemplo, na época da safra, na matriz, a gente tem 3 lagares de processamento e cada um deles tem capacidade de processar 30 toneladas por hora. Então são 90 toneladas por hora que, se a gente tiver essa demanda, a gente consegue processar e dar fluxo para fazer vinho, suco ou espumante. Então as máquinas já estão dimensionadas para trabalhar esses volumes e a gente consegue, através disso, atender a demanda e produzir com excelência, entregar qualidade, tentar traduzir e trazer o melhor do que a uva nos proporciona e traduzir isso para dentro da garrafa, para dentro da taça, para a gôndola do supermercado ou para o restaurante.
onde o nosso produto está presente, né? Pô, beleza, chegou, processou. E aí, vamos vinificar isso aqui, vamos fermentar. Tem, lógico, que vai ter algumas coisas que vão fazer de volume maior, aqueles tanques Claro. imensos, que eu não sei nem a quantidade de litro que tem lá. E aí tem as menores vinificações. Qual a quantia de microvinificações vocês fazem aí ao longo desse projeto? É bastante. Na verdade, a nossa microvinificação, hoje, ela está em torno de 3 a 5 mil litros. 3 a 5 mil litros é a nossa vinificação pequena, que são as pequenas parcelas de alguns vinhedos em Vai mais pra específico. cá, lá pra Aqui lá. a gente tem, por exemplo, uma tiragem de 3 mil garrafas, então são pequenas parcelas do vinhedo, onde a gente identificou que aquela uva tem um diferencial, que se consegue separar essa uva e extrair o melhor potencial daquilo. Obviamente que em um volume de 50 milhões de quilos, a gente tem grandes volumes também que se processam, né? Mas a nossa microvinificação é de 3 a 5 mil litros e hoje representa em torno de uns 2 a 3% do volume total. A gente consegue trabalhar microterroirs, por exemplo, aquele espumante os 150 anos de Trebbiano é de um associado de Pinto Bandeira, de um vinhedo único. Só. Um vinhedo único, então é um single vineyard, é um vinhedo único numa condição de solo e clima muito particular, onde a gente buscou esse perfil. É bom, esse espumante é bom, hein? Né? É bom usar. Então a gente consegue, apesar de ser uma estrutura grande e robusta, trabalhar pequenos lotes, pequenas parcelas e entregar produtos diferenciados dentro dessa linha. E um preço, acho que esse, por ser uma tiragem pequena, tem um preço meio abusivo, né? Chega a 100 conto no mercado, não é? Esse é um produto de acima de 100, né? Ah, mas porra, muito pé no chão para o que entrega. Não, e a gente sempre fala que ele entrega muito mais do que custa. É. Isso em todos os produtos da linha nova, né? Desde o produto mais popular, que está sendo vendido lá R$20, R$25, R$19,90, ele entrega muito mais do que isso para o nosso consumidor. Ele entrega o equivalente de um volume, de um valor de um vinho no valor de 80, 50, 60, num vinho de 29, R$30. Então, sempre tem que ter essa constância, isso é muito importante para nós e a gente tem isso como regra, que o nosso produto tem que entregar mais. Ele tem sempre que entregar mais. E outra constância que eu trago isso é um pouco da tradição da família, e o meu avô, meu nono, família de italiano chama de o nono, né? O nono sempre dizia, o vinho para ser bom, primeiro gole tem que convidar o segundo, a primeira taça convidar a segunda e a primeira garrafa esvaziar rápido, dá vontade de abrir a segunda. Aí fez o teu trabalho, está bem feito. Então, o vinho tem que ser convidativo, tem que ser agradável, tem que ser um vinho que as pessoas degustam, gostam e vão lá, compram uma vez e voltam para comprar de novo. Não, total. E eu acho que uma coisa que o brasileiro precisa perder esse preconceito que ele tem com a cooperativa de vinho, né? Porque às vezes ele tem essa mentalidade, pô, é volume, é uma entrega que não é só de qualidade e tal. E, cara, esquece isso e entenda a cooperativa como uma plataforma estratégica para você conseguir fornecer vinho para toda a cadeia de vinho. Exatamente. Do cara que quer fazer uma marca própria, o cara que quer entrar no on-trade, no off-trade. Ou o cara que quer um vinho exclusivo em uma tiragem pequena com alto padrão, que ele não vai achar em outro lugar específico. Essa questão da cooperativa e desmistificar, essa questão é muito importante, porque se você viajar na Europa, pelo mundo do vinho, tem cooperativa pra caralho. As grandes referências de padrão de qualidade, muitas delas são cooperativas. Portugal tem muito. E aí, então, aqui no Brasil, às vezes se criou um pouco desse estereótipo de cooperativa sinônimo de grande volume, de baixa qualidade, que nem sempre não é real, isso não bate. Isso pode ser que no passado, há muitos anos atrás... Mas como todo vinho no passado era... Mas hoje, ou você entrega constância e qualidade, ou você fecha as portas, né? Então, as cooperativas aqui do Sul, por exemplo, acho que devem produzir mais de 50% do vinho. Exatamente. 5 cooperativas aqui no Rio Grande do Sul dominam quase 80% do volume de uva processada. Imagina. Né? Então esse é um dado bastante interessante. E outra questão muito importante é pegar a questão do resgate histórico, né? As cooperativas surgiram no passado, lá em 1929, no caso da Nova Aliança, por dificuldade dos produtores em não ter onde colocar uva, não ter o que fazer com a uva.
Então eles produziam, tinham excelência na matéria-prima, na uva. Aí chegou um ponto que as empresas particulares não absorviam a matéria-prima. Esses produtores se uniram, investiram, formaram cooperativas e hoje são as maiores empresas do mercado, né? Então, essa questão do cooperativismo, da união de esforços, né, em prol de um bem maior, da questão econômica, da questão cultural, né, isso também eu acho que é uma coisa que o mercado precisa reconhecer. Não, total, total. E eu acho que é só visitando uma região produtora e entrando dentro de uma cooperativa para você conseguir ter a dimensão do que é, né, cara? E, pô, e provar, né? E Mas a o que essa verdade, taça fala, né? a verdade está sempre dentro da garrafa ou dentro da taça. A gente sempre fala, e no mundo do vinho eu sempre tenho isso por filosofia de trabalho, que o vinho ele tem que se vender sozinho, pela qualidade e pelo padrão dele. Quando você tem algum vinho que você precisa contar muita história ou falar muito para que ele se venda, que a história vende mais que o vinho, a conta não está batendo, sabe? O vinho tem que falar por si. A taça, a garrafa, a pessoa que gosta. E no mundo do vinho a gente sabe que as pessoas têm gostos diferentes e ainda bem que assim, né? Se todas as pessoas tivessem o mesmo paladar, que chato seria o ia mundo, ser muito né? chato. Se todo mundo fosse igual, né? Existem vinhos que agradam um perfil de público, outros agradam outro. E existe o aspecto econômico, vinhos que às vezes as pessoas têm esse preconceito, acham que o vinho é algo de elite, é algo elitizado, mas não, existem vinhos acessíveis que podem atender públicos das mais diversas faixas de renda, desde a pessoa que é acostumada a tomar vinhos de alto valor, até as pessoas que consomem vinhos mais simples, mas que entregam muita qualidade pelo que eles custam também. Então, o mundo do vinho é muito democrático. Tem vinho e tem produto para atender a demanda de quem gosta desse mundo, né? Isso é a parte bacana do vinho. Não, total. E acho que as cooperativas elas fazem um papel fundamental nesse trecho aí, que é entregar um produto de qualidade boa, às vezes muito boa, num custo ótimo. Por quê? Você só consegue isso como? Volume. Um volume, exatamente. Não tem milagre. Volume, a matemática ela é igual para todos. Não tem milagre. Então a gente consegue entregar isso. Obviamente, às vezes com margens de lucratividade menores, mas consegue entregar isso e consegue entregar qualidade e constância, né? Então o perfil do público, a pessoa que está iniciando no mundo vinho, ou que já é conhecedora, ou que se desafia em provar algo novo, por ser uma cooperativa. E um detalhe importante que a Nova Aliança tem e que algumas outras cooperativas não têm, é ter vinhedos e produtores em diversos terroirs do Rio Grande do Sul. Nós temos em Flores da Cunha, na IP Altos Montes, nós temos em Farroupilha, na IP de Farroupilha, nós temos na Campanha, na IP da Campanha, nós temos vinhedos em Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste. Então, a gente consegue orbitar em diferentes terroirs e produzir vinhos distintos em cada terroir e poder proporcionar isso para o nosso cliente a um custo muito acessível. Pô, e você que está inserido aí nessa malha de terroirs complexos que é aqui a região. Lá vem pergunta... Não, o que tu tá vendo de mais interessante, assim, que ainda o mercado talvez não tenha olhado com tanto carinho? Tem Pô, muita essa região aqui... tem muita coisa bacana. O que a gente tem observado, assim, a minha trajetória na enologia como técnico, como formado em 25 anos, em torno, né? Mais de 20 anos. E nesses 20 anos o que eu tenho observado é que existem algumas tendências que já estão muito marcadas, onde já se mostrou que cada terroir específico tem sua aptidão. E o mercado já mostrou isso aceitando esses produtos de cada terroir. Por exemplo, aqui falando em campanha gaúcha, o Cabernet Sauvignon da campanha gaúcha, o Taná na campanha gaúcha, os vinhos tintos da campanha gaúcha, tem uma aptidão muito interessante. Já você falar em vinhos moscatéis, a região de Farroupilha, que é o maior produtor nacional, já mostrou que o seu terroir está muito focado nesse perfil de produto e entrega um produto diferenciado. Algumas outras regiões que têm surgido, a região dos Campos de Cima da Serra, Vacaria região, mostrando potenciais com vinhos realmente muito diferenciados e que entregam muita qualidade. Isso é bacana para o consumidor de vinho, que ele vai poder, num jantar com amigos ou poder, para instigar o seu conhecimento do mundo do vinho, comprar um vinho da campanha,
comprar um vinho da Serra do Sudeste, comprar um vinho da Serra Gaúcha, e ele provando esse vinho, ele vai provar um pouco do clima, do solo daquela região, porque muito disso está traduzida naquele vinho. Então o vinho tem muito disso de traduzir a questão clima, solo e a cultura do povo da região. O povo daquela região que sempre produziu daquela maneira, desde os imigrantes italianos que já têm essa expertise, isso faz parte da cultura da região. Isso se traduz, por exemplo, nesse espumante moscatel. O moscato produzido nessa região, o cultivo nessa região, tem essa característica e, cara, fica um produto esplêndido. Tá animal, mano. Para ganhar ouro, o grande ouro no Vinalise, na França, no maior concurso da França, sendo degustado às cegas, sem saber de onde é, com espumantes de vários outros países tradicionais produtores, e ganhar essa distinção, significa que ele tem qualidade também. Não, total, pô. Isso é um universo, daria pra gente ficar falando aqui horas e horas e horas, mas a gente tá meio travadão no time. Eu vou partir pra um lado mais pessoal teu agora, vai. Chegou 6 horas da tarde em casa, quando tu consegue chegar nesse horário? Cara, pós-safra, sim. Todos os vinhos vinificados lá, tá bom, pô. Vou te dar o estresse agora. O que tu vai abrir na tua casa lá? Cara, boa pergunta. Eu abri vários vinhos esse ano e seguidamente acontecia isso, né? De conseguir chegar em casa um pouco mais tarde, relaxar, botar as ideias em dias, pensar os desafios do próximo dia e abrir um vinho e poder degustar. Eu sou muito fã e gosto muito de vinhos e espumantes, vinhos brancos e espumantes, né? Então eu sempre tenho o meu espumante na minha geladeira. E esse ano o meu escolhido foi o Nova Champenoise, que você degustou aqui com o Heleno. Eu tenho sempre algumas garrafinhas lá. Quando eu chego em casa, a minha esposa é sommelier também, então ela me acompanha no mundo do vinho. A gente abre o espumante, conversa. Qual o nome da esposa? Esse é a Tiane. A Tiane. Saúde. E a gente, em torno de uma taça de vinho, fala sobre a vida, fala sobre a família, fala sobre os desafios pessoais e profissionais. E parece que depois que a garrafa passou da metade, É tudo mais leve, né? a conversa flui mais, né? A conversa já está harmonizada com o vinho, né? Então isso é bacana, faz parte da cultura, né? Claro, um vinho tinto, um vinho mais estruturado, numa refeição. Por exemplo, eu vou para a Campanha Gaúcha uma vez por mês, né? Para a região da fronteira com o Uruguai. E lá a gente tem algumas iguarias que são únicas, né? Por exemplo, lá o maior rebanho ovino de ovelhas do Brasil está na região. E a carne de ovelha com o vinho da região é a combinação quase que instantânea. Geralmente, né? Cara, dá um match bom. Né? Um match fantástico, assim, a ovelha criada a pasto nativo, abatida com o vinho da região, a carne com o vinho. Cara, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que é apaixonado do mundo do vinho, conhecer o vinho Taná da Campanha com a carne da região da Campanha. Na Campanha? Na Campanha, naquele sentindo microclima. O aroma do ambiente. Isso. E aí eu acho que é a combinação perfeita. Né? É uma experiência fantástica. Eu espero que em breve a gente possa brindar junto com essa experiência lá. Não, total. Fazer um... acho que a Nova tá numa guinada tão boa aí. O Heleno até comentou das próximas ações que vão ter, as coisas que estão por vir aí até o centenário. Acho que não vai faltar oportunidade pra gente brindar bastante aí e mostrar toda a estrutura que é. A nossa meta a partir de agora é começar a mostrar um pouco mais os bastidores, né? O que acontece por trás do mundo do vinho, Exatamente. né? Isso é um aspecto muito interessante porque as pessoas encontram o vinho na loja ou na gôndola e não sabem todo o trabalho que teve por trás até chegar aquele momento. Até para dar valor real para aquele líquido, né, cara? E o próprio vinho brasileiro carece muito disso, de informação. Total. As pessoas, o brasileiro tem que conhecer mais o vinho brasileiro. A partir do momento que ele conhecer mais o vinho brasileiro, ele vai valorizar mais o vinho brasileiro. Não que o vinho das outras regiões do mundo tradicionais seja ruim, mas que nós temos excelentes vinhos aqui e que o vinho brasileiro tem que se desmistificar de qualquer tipo de preconceito, porque ele entrega qualidade e constância. E isso está aprovado pelo mercado, está aprovado pelos concursos internacionais. E eu acho que está na hora do brasileiro realmente abraçar isso e dizer, legal, eu gosto de vinho do mundo, mas no Brasil temos excelentes exemplares que entregam muita qualidade também. Não, total. Acho que custo-benefício não tem igual. Porque, assim como no mundo, tem vinho bom e tem vinho ruim. Exatamente. Não tem milagre. Você vai para Itália, você vai para Espanha, para Portugal,
tem vinho maravilhoso, tem vinho médio, tem vinho ruim. Isso é praxe no É a mercado. realidade. Não é exclusividade nossa, nem do vizinho, de ninguém. Isso é a real. Então, assim, cara, tem muito vinho bom brasileiro. Muito vinho bom brasileiro de verdade. E, assim, às vezes falta aquele passo a mais para você buscar aquela informação. Às vezes as pessoas se permitirem isso. Também. Ou algumas pessoas que tiveram uma experiência não tão legal, se dá uma segunda chance para poder ter uma experiência boa. Ou por uma Se dá escolha a errada. terceira, a quarta, a quinta, Exato. sexta chance, Exato. né? Isso. Só a segunda é pouco demais. Exato. Então, tem que se Total. permitir isso. Pô, por favor. Então, André, pô, essa era a entrevista que eu tava mais na expectativa de fazer. Entrevistei uma galera legal pra caramba aqui, mas eu tava muito curioso pra entender esse lado por trás da garrafa de uma cooperativa, cara, porque é um universo paralelo, né? É uma outra realidade. Foi bem bacana o papo. E é muito desafiador e eu acho que é bacana e as pessoas precisam conhecer e tirar esse preconceito de, às vezes, cooperativa, grande volume, baixa qualidade. Não, nós temos cooperativa, volumes importantes, entregamos qualidade e constância em todas as linhas de produtos, entrega muito mais do que ele custa, né? Então acho que é bacana. Fiquei muito feliz em participar hoje aqui, te agradeço a oportunidade. Fui laçar você no stand lá. E a gente está à disposição aí para marcar esse churrasco aí. Bora. E convidar todos aí que possam conhecer mais um pouco sobre a Nova, conhecer o seu produto. E eu não gosto de falar muito, eu quero que o vinho fale. Então convidar aqui as pessoas que se permitam que o nosso vinho fale com eles. Comprem, provem, aprovem e comprovem o nosso vinho. É isso. Pô, ganhamos palmas ali do auditório e é isso. Pô, um brinde ao vinho brasileiro. Brinde. Saúde. Boa. Puta, é verdade. Não parou ainda, né? Tá gravando? Pô, vamos lá então. Tava quase esquecendo, galera. O papo tava bom pra cacete. Acabei esquecendo de falar de todos os nossos apoiadores. A Nova já tá mais do que falado aqui. Então vou só dar uma pincelada rapidão aqui, galera, me desculpa, é que às vezes passa batido mesmo, a gente já tá no terceiro dia de gravação aqui, já foram 12 episódios, então tá uma loucura. Então o Grupo Vitácia, que é fundamental nesse mundão do vinho aí, fornecendo videiras de alto padrão, maior viveiros de videiras aí. O Murilo é um grande parceiro nosso. É um cara incrível, cara fantástico. Né? Fantástico. Por mais que ele tenha um nome muito ligado à dupla poda, à região sudeste ali, a toda essa revolução do vinho a nível Brasil. Ele tem uma história muito bonita aqui no sul, que poucas pessoas conhecem. Se tu quer conhecer um pouquinho mais, tem um episódio do Murilo aí especialíssimo. Ele e o Pedrinho lá tá no nossa playlist aí, procura aí. Agora não vai dar pra pesquisar o número, mas tá um episódio sensacional. Wine Locals, pô, chovendo molhado, falar do Fabrício, né, do Diego. Diego, cara, graça. Ser humano ímpar, uma mentalidade de futuro, criou um projeto animal no meio da pandemia, focado em experiência e no turismo. E deu muito certo, cara. Demais. Referência o trabalho deles hoje é fantástico. De enoturismo aí, porra. Experiência com vinho, enoturismo, Wine Locals, pô, região sul aqui domina, sudeste, os caras estão ampliando a larga escala, Uruguai, pô, Wine Locals é referência. Agradecer também nosso apoiador de água aqui, estoque d'água, águas personalizadas para tua empresa. Vamos fazer um brand direito, vamos fazer o business direitinho. Ó, tiragens de 100 ao infinito, coisa linda, água boa de verdade, água premium, né? É importante falar isso. O gás está sempre muito bem integrado aqui a água, a gasificação, como é que chama, parte técnica? Carbonatação. Carbonatação é um processo também diferente que, se bem feito, né, entrega um produto de qualidade. E, pô, é isso. Estoque d'água, manda uma mensagem pro Tamer lá, o Big Boss da Estoque d'Água. Ô, a produção salvou, hein? Aê, produção. Palmas. André, mais um brinde aí. Saúde. Saúde. Tamo junto.